Investimento em fundos imobiliários. Como é que faz? O que é? Quais são os tipos de fundos imobiliários que tem, né? Isso tudo a gente vai ver hoje. Tenha calma, paciência que vai dar tudo certo. Simbora nós. Tá, vamos começar explicando o que é que são fundos imobiliários, certo? Os fundos imobiliários, eles têm vários investidores. É um investimento coletivo, certo? Imagine a seguinte situação. Uma pessoa só consegue comprar um shopping da vida? Um hospital inteiro? Um prédio inteiro? Não, não consegue. Um prédio, vamos supor, certo? Vamos supor que um prédio desse, um shopping, seja R$1 bilhão. Não, uma pessoa só não vai ter esse dinheiro todo, né? Claro que tem os bilionários que eles podem ir lá e comprar, beleza, mas não funciona assim. Então, se uma pessoa só quisesse comprar um shopping, né, ela não teria como. Porém, se essa pessoa quer muito comprar esse shopping, ela vai se transformar num administrador de dinheiro. Aí ela vai lá e pede lá pro Joãozinho, né, me dá aí 5 milhões. Aí vai lá pra Maria, me dá mais 3 milhões aí, me empresta. Aí vai fazendo esses processos. Vem, investe comigo aqui, vamos comprar junto. Quando a gente receber esse dinheiro, a gente distribui. Ou seja, o fundo imobiliário, ele é um investimento coletivo justamente por isso. Porque você, com mais outras pessoas, vão se juntar com o dinheiro para poder investir em um empreendimento que tem um valor monetário muito grande. E é isso daí que faz o investimento em fundos imobiliários ser acessível para todo mundo. Porque você pode botar pouquinho, ou você pode botar muito. E você vai receber de acordo com o que você colocar. Por isso que o investimento ele é mensal, para a gente ir aumentando a quantidade de dinheiro que a gente está investindo nisso. Certo? Os fundos imobiliários, a gente tem vários segmentos deles, certo? A gente tem fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de hospital, de shoppings, galpão logístico. Todos esses segmentos, né, todos esses nomes, a gente vai especificar já já. Primeiro eu quero que você entenda como que funciona. Muitas pessoas vão investir em um determinado fundo de investimento. Beleza. Nesse fundo de investimento, existe um administrador, certo? Um gerenciador, que vai pegar todo esse dinheiro, todas as outras pessoas investiram, e vai fazer a construção. Ele vai ser responsável pela construção de um imóvel. E esse imóvel, ele vai ou vender ou alugar. Imagine na sua mente aí um prédio. Ele vai construir um prédio e cada apartamento desse lá, ele vai ou vender ou vai alugar. Normalmente funciona mais como aluguéis. E aí, esses aluguéis, quando o investidor receber, ele vai repassando uma porcentagem desses aluguéis para os investidores iniciais. E é assim que funciona os fundos imobiliários. Só isso, sem burocracia. Se os fundos imobiliários, FII, a gente vai usar essa sigla para fundos imobiliários, FIIs, que são fundos de investimentos imobiliários. Se o investidor está investindo em um fundo de investimento imobiliário, é óbvio que vai ser tudo relacionado à parte imobiliária, certo? De imóveis. Então, eu posso ter o aluguel de um shopping, eu posso ter um aluguel de um galpão logístico, uma laje corporativa. O que é cada um desses? A gente vai entender. Os tipos de fundos imobiliários, ó. A gente tem de tijolo, de papel, híbrido e FOFs, né? Que são os fundos de fundos. O que são os fundos imobiliários de tijolo? Os fundos imobiliários de tijolo, o shopping, um galpão, um prédio, uma laje corporativa. Vou explicar direitinho para você. Por exemplo, o shopping você já sabe o que é. Dentro do shopping tem lojas, ok. Os galpões, eu também já expliquei nos vídeos anteriores. São lugares grandes que vão servir de armazém e de lugar para guardar as coisas das grandes empresas. Exemplo, Mercado Livre, Amazon, vai botar seus produtos lá dentro e quando tiver uma demanda de ter esses produtos de volta, eles vão tirando de pouquinho. Então é só para guardar. Lajes corporativas já é um nome novo. As lajes corporativas são justamente os prédios. Se você tá aí na sua cidade, perto da sua cidade tem um prédio grande próximo a um shopping que você sabe que funciona a empresa, essas empresas elas alugam essas salas justamente para trabalhar e fazer o seu marketing. Então cada andar é como se fosse um apartamento, cada apartamento, né, cada andar, cada área desse empreendimento aí vai funcionar uma empresa diferente, um aluguel diferente, certo? Um escritório diferente. Tem prédios desses
que faculdades alugam, né? Cursos. Então a pessoa vai recebendo um valor ali mensal. Se eu fosse o dono de uma laje corporativa, isso seria top, né? Eu iria ter, vamos supor aqui, 10 andares de um prédio, cada andar desse, uma empresa, ou um curso, ou uma faculdade, ou um escritório diferente ia estar me alugando, e aí no final do mês eu ia receber todos esses valores. E aí eu teria que repassar esses aluguéis para os investidores. Por lei, os investimentos de fundos imobiliários, né, os FIIs, eles têm que ser passados para os investidores em até 90%. Eu já expliquei isso também. Mas, bora repetir para ficar guardado aqui na memória de longo prazo. Então, os fundos imobiliários, os administradores, né, os donos dos fundos, eles têm que passar o valor do lucro em até 90%, certo? Normalmente a maioria sempre é 90% ou passa um pouquinho. Se a lei manda lhe dar 90%, ele lhe dá 90% e mais um pouquinho, para atrair mais pessoas, para atrair mais investidores, e assim vai. Beleza. O que são os fundos de papel? Fundo de papel é um fundo de letras de crédito, certo? Se o fundo de papel, nessa letra de crédito, ele tá pegando um empréstimo, né, com o banco, para poder fazer um apartamento, para poder fazer um prédio. É diferente, ele não está pegando um empréstimo diretamente com o investidor, ele está pegando um empréstimo com o banco. E aí o banco vai dar esse valor, vai dar esse dinheiro para a pessoa, né, para o dono lá poder investir, porém ele vai ter o lucro de volta dele através dos juros. Os fundos híbridos, eles são justamente a mistura dos dois. É uma mistura tanto de papel quanto de tijolo. Ou seja, existe um fundo imobiliário que você vai lá investir nele e que dentro desse fundo imobiliário ele investe tanto em imóveis quanto em dívidas imobiliárias. Esses empréstimos que vai poder liberar para fazer outros investimentos. Então, tipo, se você não... eu não sei muito, eu não entendo muito. Então, você vai investir num fundo imobiliário que o gestor desse fundo imobiliário tem o conhecimento que você não tem e ele vai botar nos melhores lugares. Então, tem fundos confiáveis relacionados a esse tipo de ação, certo? Que vai investir em dois ao mesmo tempo. E temos os fundos de fundos, que é justamente uma outra maneira de fazer o fundo híbrido. O fundo híbrido, né? Quando eu tenho de tijolo e papel, é um tipo. Fundo de fundo já é outro. Eu tenho fundo logístico, tenho fundo de hospital, tenho fundo de tijolo, como a gente já viu, fundo de papel. Então tem outros segmentos que já a gente vai dar uma olhadinha e você vai entender mais na prática como é que funciona. Vou mostrar para vocês aqui um tipo em específico de fundos imobiliários. Esse HGLG. Bem aqui, ó. HGLG. Certo? Esse HGLG, ele é um fundo imobiliário que a gente vai descobrir ele do zero para você aqui. Aqui tá o tipo de cotação dele. Ele tem aqui o valor da cota dele é R$158. Vixe, Facol, eu não vou conseguir investir R$158 não, é muito para mim. Esse é um dos tipos. Existem fundos imobiliários de base 10, ou seja, que é R$10. Tem fundo imobiliário de 7, bons fundos imobiliários. Inclusive, alguns desses de base 10 eu tenho na minha carteira. Aqui eu estou lhe mostrando um tipo de fundo imobiliário que ele tem um valor alto. É o segundo mais caro da Bolsa de Valores, né? Ele tem aqui, ó, isso daqui é importante falar, que já a gente vai fazer parte das vantagens de um fundo imobiliário, né? Isso daqui, ó, liquidez diária. A liquidez diária do HGLG é de 7,25 milhões de reais por dia, porque é liquidez diária. O que é liquidez diária? É quanto que você pode comprar, é quanto que você pode não, né? É quanto que está sendo comprado e vendido no mesmo dia. Então, em um dia só, tem uma transação financeira por dia, mais de 7 milhões de reais. Então, se você compra um fundo desse aqui de R$160, né? Não, vamos arredondar, R$160. E eu, não quero, eu tô inseguro, não quero mais investir. Você vende. E aí você recebe o seu dinheiro de volta. Com aquela ideia que a gente viu desde o começo. Ou o meu fundo imobiliário, ele tá com um crescimento, ou ele tá com um decréscimo. E aí vai depender de se ele valorizou, se ele desvalorizou. Aí você vai observar. Se o seu fundo imobiliário desvalorizou, é óbvio que você não vai vender, senão você vai perder dinheiro. Se valorizou e você não quer mais investir, aí você vende e ganha esse acréscimo. Então, ó, a gente tem essa liquidez diária, quanto que o fundo imobiliário já cresceu aqui em um ano, né? Ó, a gente tá vendo aqui, ó, em um ano. Se eu quiser ver só em um dia, inclusive é isso daqui que interfere, ó. Em um dia, ele não teve uma variação muito grande, tá vendo aqui? Agora, se eu botar em 7 dias,
já vai, ele aumentou um pouco, diminuiu um pouco. Se eu botar em um ano, você vai ver que teve vários processos aqui, ó. Teve momento que ele estava custando R$132. E teve momento que ele estava custando R$155. Agora está R$158. O valor vai aumentando, né? Até mesmo porque, pense no seguinte, o fundo imobiliário não é de um imóvel. O imóvel, com o tempo, ele só valoriza. É diferente de um carro. Você tira ele da loja, se você compra um carro de R$30 mil, quando saiu da loja ele já não vale mais 30, vale 28. Passou um ano, já é 25. Ou seja, é um valor que ele só vai desvalorizando. É um bem que vai desvalorizando. Já o imóvel não. O imóvel ele vai valorizando com o tempo. E é essa a dica, né? Porque ao longo dos anos os imóveis vão valorizando de tal maneira que você vai ganhar tanto de forma mensal quanto pela valorização do imóvel. Vamos ver aqui embaixo, ó. Essas informações aqui sobre o HGLG, né? São os parâmetros de comparação para saber se o fundo é bom ou não. A gente vai fazer um estudo depois, quando você já for, né, tiver terminado a série do zero ao iniciante. Então aqui, ó, o valor patrimonial dele é de 5,49 bilhões de reais, ou seja, ao longo do Brasil, o HGLG, ele tem mais de 5 bilhões em imóveis. E ele é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, ou seja, ele faz imóveis. Eu já sei algumas coisas dele, então ele já tem shopping, ele tem lajes corporativas, ele tem galpões logísticos, ele tem todos esses. Tem fundo imobiliário que é só de galpão? Tem. Tem fundo imobiliário que é só de shopping? Tem. Tem uns que é misturado? Tem. Então a gente vai escolher fundos imobiliários ao longo da construção de uma carteira desse jeito. Vamos diversificar. Por isso que é importante a diversificação. Aqui são os relatórios e tudo mais. Aqui é quanto que ele rendeu. Ó, o CDI. O CDI, né? Que é o meu crédito aqui, que é um índice de imposto. Ele é essa linhazinha aqui, ó. Certo? Que eu tô mostrando. Já o HGLG teve momentos que ele estava acima do CDI e tem momentos que ele está abaixo do CDI. O momento que ele está abaixo do CDI significa que é uma oportunidade boa de compra. Mas aí não estamos analisando para comprar ou vender agora. Estamos analisando os gráficos. Se eu quisesse tirar aqui esse CDI e o IFIX, né? E vou botar aqui o IPCA. O IPCA é a inflação. Significa aqui, ó, que ele está acima da inflação. Só nesse períodozinho aqui curtinho que ele ficou, ó, de janeiro de 2025 a março, ele ficou abaixo da inflação. Mas no resto de todo o período, ele ganhou, ele valorizou o seu dinheiro. Seu dinheiro não perdeu, só aumentou, investindo no HGLG. Se uma pessoa for investir no período de 2023 a 2025, essa pessoa ganhou dinheiro. Tá aqui os parâmetros, ó. Se a pessoa tivesse investido R$1.000 no HGLG, ela teria hoje R$1.184. E aqui estão outros, ó, o IPCA, o IDIVS, essas outras coisas aqui que são relacionadas a tipos de impostos e investimentos que você vai, né, fazendo e comparando. E o que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó, como é que são os galpões aqui, né, ó, tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Em São Paulo, ele tem 17 imóveis em São Paulo, certo? Lista de imóveis, ele tem 17 imóveis em São Paulo, 4 imóveis em Minas Gerais, no Rio de Janeiro tem 3, Pernambuco tem 2, Goiás tem 1, Santa Catarina tem 1, ou seja, ele está distribuído, tá bem distribuído no Brasil. E aqui são todos os nomes, ó, certo? Que ele tem, eu vou mostrar para vocês aqui por cima. Tem esse HGLG no Campo Grande, aqui tem a metragem, ou seja, são lugares grandes. Tem aqui em Vinhedo, tem em Montemor, em São Paulo, tem muita coisa. Tudo isso daqui são os imóveis do HGLG. E aí esses imóveis, que tá aqui, ó, que inclusive eu separei aqui para vocês, que é essa empresa, né, da Pátria, do HGLG, ele tem todos esses tipos aqui, ó. Tem lajes corporativas, tem o logístico, tem renda urbana, tem agro, tem shopping, tem residencial. Vamos ver um desses tipos aqui, ó. Lajes corporativas. As lajes corporativas, é como eu lhe disse, são escritórios que várias empresas vão lá e alugam. Então tá aqui, ó. Inclusive quem mora em Fortaleza aqui, tem um shopping próximo ao Norte Shopping, né, ali da Bezerra de Menezes, que é uma laje corporativa, onde funciona várias empresas por ali. Ele tem aqui em São Paulo essa laje corporativa aqui, tem os nomes, né, ó. Olha quantos. Ao todo são 16, né, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 29, 30 empreendimentos de lajes corporativas e
Cada prédio desse tá alugado. Existe um processo, existe um nome, né, que é tipo, a parte que não tá alugada, a gente chama de vacância, que é quantas porcentagens, qual a porcentagem de ambiente que não está alugado. A vacância dele é absurdamente pequena, tipo 6%. Então, de 100% de inquilinos, 6% não está alugado, ou seja, é um fundo imobiliário bom. Outro segmento aqui dele, shoppings. Olha o portfólio de shoppings aqui do HGLG, que eu já tinha contado antes, são 16 shoppings. Ele tem... É muita coisa, né, meu povo? Ó. Campinas Shopping. Onde é que fica isso aqui? Lá em Campinas, né? Desfaço. Tem Boulevard Shopping Bauru. Onde é que fica isso aqui? São Paulo também. E aí ele vai ter outros shoppings em outros lugares. No geral, meu povo, eu quero que você entenda isso. Um fundo imobiliário, ele tem várias áreas e segmentos para poder investir. Um fundo imobiliário de tijolo, ele vai valorizar ao longo do tempo, porque tijolo é fixo. Memorize isso. Tijolo é fixo, é um imóvel fixo. E ele vai valorizar ao longo do tempo. Então, se você investe, você vai fazer parte das vantagens. Essa é uma vantagem, é o que eu vou lhe dizer, é uma vantagem de investir nos fundos imobiliários. Você se torna dono. Você está comprando um pedacinho ali daquele shopping, daquela laje corporativa. É como se você estivesse comprando ali um apartamentozinho daquele por um pouco valor, né? Claro que você não está comprando tudo, mas você está investindo com uma quantidade pequena. E essa é as vantagens de fundos imobiliários. Eu tenho uma renda mensal, porque todo mês o aluguel não cai na conta lá do dono do fundo imobiliário, só que os donos dos fundos imobiliários somos nós. Tem lá o gestor que vai fazer a divisão desse lucro do aluguel para a gente, para as pessoas que investirem. Aí tem também a acessibilidade. A acessibilidade é uma vantagem de ter fácil acesso. Você pode investir R$ 158, como você pode também investir 10. Né? Tem fundos imobiliários de galpões logísticos que é de R$10. Ah, mas por que é R$10? Tá barato demais, alguma coisa tá estranha. Uma cota de 100, o fundo imobiliário dividiu em cotas pequenas de 10, porque eles viram que tem mais gente comprando assim. Ah, uma pessoa pode não ter 100 para comprar uma cota, mas 10 pessoas juntas podem comprar uma cota. Então ela vai lá e desmembra essa cota de 100 em 10 cotas de R$10. E aí fica fácil, facilita a sua vida e você vai investindo todo mês. O objetivo é esse, a gente investir todo mês, tanto barato ou tanto caro. Claro que a gente vai analisar todo esse processo e você vai aprender ao longo dos vídeos como que faz uma escolha de um fundo imobiliário, como que investe direitinho, certo? É assim que funciona. E aí a gente tem a diversificação, porque um fundo imobiliário só vai estar lá investindo em renda fixa, renda variável. Tem fundos imobiliários que investem em renda fixa. Que você vai botar lá na caixinha, numa conta lá num CDB, numa caixinha do Nubank, o dinheiro lá vai render milhões. E aí você compra uma cotinha desse pedaço aí. Assim, todo mês você recebe. Tem também a diversificação, gestão profissional e a liquidez. A gestão profissional é um gestor que vai fazer a gestão desse fundo imobiliário para você. E a liquidez eu já havia explicado. Quão rápido eu consigo fazer a movimentação da compra e da venda desse fundo imobiliário. Foi uma maneira prática e rápida que a gente viu como que funciona um fundo imobiliário, certo? Então, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, né? Fale para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parentes, que existe uma possibilidade de você não ficar na pindaíba e garantir um futuro decente. Porque a mesma coisa que a gente está aprendendo aqui dá uma rentabilidade 10 vezes mais do que a do INSS, que é uma aposentadoria que vai quebrar. A qualquer momento quebra. Né? Depois a gente explica isso daí bem direitinho, mas eu preciso que vocês comentem, né? Quero que eu comente só sobre a aposentadoria, só sobre o INSS, como é que funciona isso, como é que não é. Comentem, participem, façam um engajamento do vídeo, que aí a gente pode fazer vídeos relacionados a isso. Até mesmo para quando terminar a série a gente ter mais temas para falar. Quando terminar a série, a gente vê quais são os outros tipos de vídeo, certo? Então um abraço para todo mundo, valeu e falou!